Oi, Caio, tudo bem? O nome do cara é Emoção versus Realidade. É o nome do marido. Ele escreve falando da mulher dele. Caio, a minha esposa cresceu. Anota aí, Gabriel, emoção versus realidade, procura. Minha esposa cresceu na CCB. Sim. E quando criança, seus pais negaram a ela, durante a infância, o acesso à televisão. Para eles, televisão em casa era algo extremamente mundano. Para eles, para quase todo mundo do movimento pentecostal. As Assembleias de Deus, muitas delas, no início todas elas. Televisão era do diabo, você não podia entrar com TV em casa, nem em casas da Assembleia, nem da congregação cristã, e quase todas as outras casas pentecostais. Quanto menos vinculada a uma ordem denominacional a igreja pentecostal era, pouco mais de liberdade os membros tinham. Quanto mais dentro de um bolsão denominacional, como da CCB ou da Assembleia, mais o poder de controle era exercido naquele tempo. Então tinha situações eu me lembro, década de 70, alguns pastores de grupos assim, que me assistiam, que tinham televisão em casa, que me assistiam na TV, diziam: eu sou abençoado, eu estou ficando convencido que a televisão pode ser usada para o bem. Nossa! Mas claro, né, meu irmão? Em qualquer direção ela pode ser usada. A sua Bíblia também pode ser usada para o bem. A sua Bíblia também pode ser usada para o mal. Até a Bíblia. Qualquer coisa. Mas tinha muita disciplina de crente, tinha pastor e obreiro que iam na casa das famílias, entravam de repente, iam direto na televisão e botavam a mão em cima para ver se tinham acabado de desligar. Se estava quente. Isso quando começaram a admitir televisão na casa, só para assistir alguns programas evangélicos pré-ordenados. Não podia assistir nenhum outro e nem outra coisa. Quer ver nada. Nada. Então ainda tinha essa checagem. Então, eu sei exatamente como é isso. E gente que... Tinha pastor que ensinava menino crente dessas igrejas e de outras igrejas fanáticas assim, a chegar em casa, naquele tempo da TV de válvula. Sim, que tinha aquela tampa traseira. Ela tinha aquela bunda enorme, os furadinhos para exalar o calor. TV de tubo. Eles pegavam e ensinavam os adolescentes a pegarem bombril e a quebrarem bombril assim por cima, que entrava nas frestas. Na hora que ligavam a TV, queimava a TV. Porque fecha curto. E os pais nunca sabiam porque que a TV vivia queimando, e os garotos fanáticos, felizes, porque tinham queimado a TV da casa mais uma vez, aleluia, Jesus está feliz comigo. E sabotando a casa. Então, brother, Jesus está feliz comigo. Olha, vocês não tinham nascido e essa loucura já não era mais suportável. Que isso, cara. Ela vem desde antes da fundação do mundo, essa maluquice. Vamos lá. Meu Deus. Hoje a minha esposa, Caio, quando ela assiste determinados programas, ela acredita que os programas são reais. Normal. E até esboça emoções como raiva, indignação em relação às situações que acontecem nesses programas de reality shows, por exemplo. Eu a percebo assim, uma pessoa com pouca capacidade para analisar o mundo com olhar crítico e pautado pela realidade. Ela chora de comercial da Molico, né? Ô Caio, por favor, me dê uma palavra para que eu possa ajudar a minha esposa. Eu não sei o que fazer mais. Meu filho, é difícil fazer uma pessoa enxergar, né? Cara, que situação. Desenvolver sentido crítico. É muito difícil. Isso não é algo que esteja na mão de ninguém conseguir realizar assim, com data marcada. E nem com esperanças certas de que vai conseguir alguma coisa. É muito complicado. E sentido de realidade é uma coisa difícil de desenvolver. Ela é apenas extremamente ingênua, tola, infantiloide. E essa é a cegueira, é a forma da cegueira dela, ou dos impedimentos que ela aprendeu a desenvolver na religião para não enxergar o óbvio, para não ver o que está diante dela. Esse é um mecanismo que funciona demais. A pessoa é tão massacrada com a ideia de que tudo pode contaminá-la e vai contaminá-la se ela
participar da vida, que ela desenvolve uma maneira de bloquear. Então ela só enxerga o que ela quer enxergar, ela se fecha num mundo onde só é verdade o que ela chama de verdade, de interpretação particular. Ela filtra tudo mais que seja esmagamento da realidade para com ela e fica só com o que fantasiosamente ela admitiu que com aquilo ela possa conviver. Como é que você acha que alguém pode quebrar isso? Como é que se pode quebrar isso? Infelizmente, esse tipo de coisa ou nunca se quebra. Eu conheço pessoas que cresceram assim, envelheceram assim, morreram assim. Mas muitas, a maioria que desenvolveu isso, que cresceu com essa crosta, com essa calota, com esses capacetes de defesa contra a percepção, são defesas contra a percepção. A maioria que foi educada assim, mantida nessa cela de condicionamento, desse jeito, entrou para a idade madura e depois veio envelhecer e falecer nesse estado. E não há muito que se possa fazer, porque algumas dessas pessoas não podem nem ser tiradas disso aí, porque elas não aguentam olhar para a realidade. Tem gente que não suporta mais. Ela tem o quê? 40 e... Não fala a idade. Fala a idade, não era bom falar. Manda pra gente a idade, meu amigo. Agora, a outra coisa é que quando não continuam desse modo até o fim da vida, só uma grande catástrofe frequentemente acorda essas pessoas. As que eu vi se acordarem desse estado, acordaram-se porque tiveram e deram de testa, de modo frontal, na ponta da espada da realidade. De uma maneira tão inescapavelmente forte, esmagadora, que a pessoa não tinha alternativa a não ser admitir que estava soterrada e ter que aprender agora a tirar pedras, aprender no meio do soterramento. Então, o que a gente pode fazer é orar, e eu sugiro a você, se você a ama e quer cuidar dela e ficar com ela a vida inteira, você se prepare mesmo para lidar com essa condição, com todo amor, com todo carinho, com toda paciência, e não ficar com essas expectativas de que você terá uma mulher que vai dialogar no nível da sua percepção, porque se ela não se abrir, cada vez mais ela vai ficar para trás e a sua percepção vai se desenvolver. Se a sua expectativa é ficar com ela, não desenvolva nenhuma expectativa adicional. Apenas trate-a com o amor com o qual ela deve ser tratada e aconchegue-a sabendo que você está lidando provavelmente para o resto da vida com uma pessoa que carregará uma infantilidade independentemente da faixa etária que ela venha possuir. São aquelas pessoas que logo os filhos com 7 anos, 6 anos já começam a ficar mais maduros do que a mãe. Eu conheço muita mãe de filhos que aos 7 anos suplantaram a mãe no discernimento, na percepção, em tudo. Aí tem muitos desgastes nessa história, porque às vezes é um filho que acaba tomando o lugar da mãe na família, o lugar do diálogo com o pai, ou uma filha que aos 8 anos já compreende muito mais as coisas do que a mãe. E aí começa a crescer o fosso. A mãe vai se ressentindo, ela não consegue enxergar o quão diferente da situação toda ela é, mas vê que a filha de 8, 9 anos já é a dona da casa, já é uma espécie de esposa intelectual daquele que fora o marido dela, do pai. Tem muita casa assim, e são justamente essas onde a pessoa diz: bom, a mãe deles é assim, a minha mulher, e eu vou cuidar dela, vou ficar com ela. Alguns desses maridos acabam tendo um caso fora para ter um excitamento de vez em quando, e quando os filhos vão crescendo é quase natural a transferência
da energia da relação conjugal para a relação com os filhos, o que não raramente exagera a relação com os filhos, ou empodera demais aos filhos, ou fica dependente demais dos filhos. Enfim, toda forma de desequilíbrio obviamente desequilibra. Quando você organiza uma família em torno de um casal, esse casal deve estar equilibrado, porque desequilíbrio entre eles vai significar desequilíbrio entre os que procedem deles e vivem com eles. Isso é simples como botar carga num barco. Não mexa muito para uma ponta só, porque vai virar. Então, querido, é o que eu posso lhe dizer. E orar pedindo ao Senhor que te fortaleça e que te dê discernimento, que te dê sabedoria, que te encha de todo o amor, de toda graça, de todo carinho, de toda misericórdia para com a história dela. Ela nasceu lá. 26 anos. 26 anos. Ainda é uma menina, né? Ela garota. É uma menina. Ela é uma menina. Então, uma menina. Você pode tentar fazer, não sei se ela vai querer, era botar recortes, pré-selecionar recortes do Papo de Graça e botar para ela ver. E ver se os instigamentos que acontecem naturalmente aqui começam a provocá-la. Na esperança de que alguma dessas coisas possa ir acordando-a. É o que eu faço e proponho e espero com toda a vontade melhor do meu coração em favor de vocês, tá bom? Caio, eu digitei no caiofabio.net aqui, realidade da vida. Eu tinha pedido pro Gabriel ver lá também, realidade e... Eu coloquei realidade da vida. Da vida. Tem um vídeo primeiro que aparece, tem muita coisa, tem 1089 ocorrências, mas tem um vídeo assim, entender a realidade da vida, não viver por sensações, não se conformar com razões para a depressão. Vídeo interessante. Aí, ó, realidade da vida é o primeiro. Olha lá. Entender a realidade da vida, não viver por sensações, não se conformar com razões para a depressão. O Evangelho e a cura do daltônico espiritual, para ver as cores da vida, a pintura da realidade. E aí você vai, que são 1000 e tantos. Tem muita coisa aqui para ele. Tá bom? Beijo, amigo. Espero te ser útil no Senhor Jesus.